Boa noite, pessoal. Hoje, sábado, 12 de setembro de 2020. A conversa hoje vai ser sobre transição planetária. Eu gostaria de começar mostrando um vídeo do Chico, foi gravado no programa Pinga Fogo do Chico Xavier. Depois do vídeo a gente vai continuar, porque é o tema da nossa conversa de hoje, tá? Então eu vou começar passando esse videozinho do Chico Xavier. Vamos lá, espera aí. Nos encontramos no limiar de uma era extraordinária, se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações e do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio, não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então nós não podemos também... Então, eu vou passar, não vou me alongar aqui, eu passei só um trechinho. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Leno, tá? Para que ele comece, então, a palestra sobre a transição planetária. Eu acho que deu para entender que nós conseguimos vencer algumas dessas etapas, mas não todas, né? Estamos aí num problema de aquecimento global, de pandemias e de crise moral e institucional, mas parece que chegamos lá e vamos nos dar muito bem, só ter paciência. Eu queria passar, então, a palavra para o Dr. Leno, para ele continuar, e em seguida a gente vai abrir a roda aí para fazer o debate. Tá? Leno, por favor, pode falar. Leno? Leno. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal da nosso grupo Inteligência Infinita de sábado à noite. Boa noite, pessoal que está assistindo. O tema é falar sobre transição planetária. E vocês podem ouvir muitas palestras da internet sobre o tema, que também é o nome de um livro de Divaldo Pereira Franco. Todas as religiões têm, de alguma maneira, um tipo de choque de gerações ou de eras. Todo mundo sabe a história do juízo final bíblica, Armagedon, a briga do diabo com Deus, os anjos do Apocalipse, uma guerra que vai purificar, e o juízo final seria o julgamento das almas puras,
contra as pessoas que não são puras. A Cris vai falar depois sobre o final, do juízo final grego. Sempre é a briga do bem contra o mal. Porque o Espiritismo bate sempre na tecla de transição planetária, da mudança de um mundo, de uma consciência para outra consciência. Nós chamamos mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mundo de trevas para o mundo de luz. Porque a gente acredita que o espírita deve pensar como espírita, como espírito. Na verdade, o fim do mundo, mesmo ainda que o Chico Xavier fale nessa palestra dos 50 anos, se não tivermos guerra de extermínio, ainda que houvesse guerra de extermínio, estaríamos de outras moradas, não é? Porque nós somos espíritos e temos corpo. Uma vez perdido o corpo, teríamos espíritos em outros lugares. Mas essa palestra de Chico Xavier deu origem ao tal do o dia limite. Vocês devem ter escutado isso. O dia limite que o mundo entraria, a partir daquele dia, se o mundo não explodiria, iríamos entrar na época de luz. Também começou um papo de crianças iluminadas, crianças cristais e crianças índigo, com aura luminosa, azulada. Ou seja, corre muito no papo, assim, dentro de uma espírita, que os espíritos de luz estão encarnados, são crianças com auras iluminadas e que essas crianças vão vir para mudar a atmosfera cósmica mental. Nós passaremos para o mundo de gente do bem. E que as tragédias, as hecatombes, 11 de setembro, as pandemias como essa, as guerras, tudo isso serviria para que a gente tomasse consciência e desse um salto. Para mudar de nível era preciso um estresse anterior. Precisamos sofrer para merecer a mudança para o mundo de regeneração. Esse é o papo. Crianças iluminadas, espíritos de luz que estão voltando, espíritos que vão ser espíritos de choque para que a gente possa combater o mal. Mas, ao contrário de muitas crenças, os espíritos impuros eles não vão para o inferno. Dentro do espiritismo, terão novas chances, vão ser regenerados pouco a pouco em outros lugares. Mas aqui, nesse planeta, estarão encarnados espíritos bons e reinará a paz. Esse limite foi dado entre 2020 e 2050. 2020 começa com essa pandemia, né? Com muito sofrimento, muita perda. Mas se a gente pensar como espírito, como eu estou falando, a morte é uma transição. O planeta passa por uma transição e a própria morte é uma transição. Na Gênese, Allan Kardec coloca, Gênese, um livro bem antigo, né? Logo depois do Livro dos Espíritos, 1958, 1858. A época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. Colocados num ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Olha, esse é Allan Kardec, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1917, quando se dizia que era a guerra que viria para acabar com todas as guerras, antes da Segunda Guerra Mundial, antes de Coreia, Vietnã, bomba atômica, etc, etc. Então, o mundo de regeneração está vindo, mas está vindo com muito sofrimento. E a gente tem que aprender a controlar o pensamento, porque o mundo é resultado dos nossos pensamentos. Eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês conversem sobre... Vocês acreditam que o mundo está melhorando ou está piorando? Tá, ok, vamos lá. Quem se habilita a responder, eu gostaria de passar aqui para a Cris, que ela demora mais a falar. Quer falar, Cris, agora? Abre o seu som, abre o seu som. Abre o som. Isso, pode falar. Estão me ouvindo? Hoje Sim, eu estou diferente. Hoje eu estou em Botafogo, viu? Por isso que o Luciano está assim, bonitinho, assim, de cabelo cortado, eu e ele. Muito bem, mas o que eu queria dizer, então, sobre isso, é que acredito que o ser humano, ele evoluiu muito pouco, não é? Ele continua se autodestruindo através
a exacerbação da ratio, né, da inteligência racional. E só que, em vez dele hoje se destruir com lança e flecha, ele está se destruindo com bomba, né? Mas acredito que houve muito pouca evolução, desde, vamos dizer, que o Leno me provoca muito, né, com a mitologia grega, vamos dizer, dos gregos para cá, né? Certo? As guerras têm quase os mesmos motivos, está sempre um provocando o outro, um querendo do outro, e então aí acaba, não é, nesse processo de autodestruição. Existem povos etnias, quer dizer, que desenvolveram mais a inteligência emocional, como é o caso das etnias africanas, em que a preservação da vida é valorizada. Mas as etnias que se desenvolveram na Europa, por exemplo, né, na sombra e tal, e demoraram muito mais a conhecer o fogo, a usar o fogo, né, que é o caso dos anglo-saxões, dos povos da Europa, principalmente os que viviam sob as florestas negras, né? Tanto que ficaram com os olhos azuis porque viviam na sombra, ficaram com o nariz afilado porque tinha muito frio, né? A pele também perdeu toda a melanina. E eles, então, o que aconteceu? Foram povos que desenvolveram mais a inteligência racional, né? E isso faz com que eles sejam mais agressivos, mais belicosos, né? Ou seja, mais querem guerra, querem estar sempre superando os outros, achando que são superiores e não são superiores a nada, porque tudo é equilíbrio, né? Tudo na natureza é equilíbrio. E aí o que acontece? Com relação ao que nós estamos falando hoje, que é sobre como é que você estava falando? O tema de hoje é transição planetária. Transição planetária. Isso é alguma coisa que está em toda a cultura, em todas as religiões, e todas as culturas antigas, inclusive, né? Por exemplo, os gregos, como é que eles tinham eles viam na cosmogonia deles essa transição? Era o Olimpo, que eram os deuses, depois os Campos Elíseos, ou as praias dos Campos Elíseos, onde resultou para os cristãos em purgatório, né? E o Hades, que era, por exemplo, nós dizemos assim, você vai para a profundeza do inferno, por quê? Porque os gregos achavam o Hades era embaixo da terra, né? E nós dizemos que essa ideia de nós temos que o inferno tem fogo é por causa dos vulcões, né? Que vinha do centro da terra, vinha fogo. Então o homem desenvolve toda essa cultura em torno dessas informações, porque, claro, nós só pensamos a partir da informação, né? Mas isso não quer dizer que nós, nesse caminho, nós não estamos, né, seguindo e subindo e cada vez conquistando mais espaço e mais evolução, principalmente a evolução espiritual, que hoje está muito, né, no foco das pessoas. Que nós temos que realmente evoluir espiritualmente, inclusive por uma questão de sobrevivência, né? Então, isso que eu tinha que dizer por enquanto. Qualquer coisa a gente fala mais um pouquinho. Ok, Tá eu bom, queria ouvir o Zé Luiz, depois vou passar aqui para o Fernando, tá? Mas, Zé Luiz, porque é importante ouvir também um lado dessa filosofia do Candomblé. Eu gostaria de ouvir sua colocação sobre isso. Pode falar. Tudo bem. Eu estou pensando aqui, as coisas, a gente vai ficando velho, vai vendo as coisas se repetirem. De tempo em tempo você vê acontecendo as coisas e as coisas se repetindo. Tem até que se repetisse, mas para melhor, mas está se repetindo para pior. As pessoas não estão mais respeitando as próprias religiões. Por uma parte, eles estão tentando se entender
todas as pessoas estão tentando se entender, mas todos puxam a brasa para a sua sardinha, mas puxam a brasa de uma maneira que, querendo melhor do que o outro, em vez de se... Então, no meu entender, a escola deve seguir assim mesmo. Acho que deve haver melhor união e melhor entendimento e melhor humildade. Na minha religião, por exemplo, eu tenho dúvidas com relação ao futuro dela, entendeu? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais imponentes, estão pensando que sabem mais, cada vez pensando que sabem mais. Do meu tempo de criança, eu via as pessoas se unirem para se ajudar. Agora está diferente, as pessoas estão se separando e cada uma querendo fazer as coisas sozinhas. Então, isso é muito triste, porque a gente tem memória, a gente vai lembrando das coisas e vai querendo que volte o que acontecia no passado. Entendeu? E não acontece. Né? Me deixa muito triste mesmo. Né? Eu quero dizer, no momento. Ok. Deu para ouvir? Deu para ouvir, sim. Obrigado. Eu queria cumprimentar a Débora, né, que chegou agora. Nós passamos um videozinho sobre Chico Xavier falando da data limite, né, que isso foi num programa Pinga Fogo, em 1969, e ali ele dizia que, sim, dentro de 50 anos, ou seja, em 2019, a gente não se matasse, que a Terra, que a gente ia passar por uma fase de transição. Então, esse é o tema que a gente está tocando aqui. Eu queria agora ouvir o Fernando. Fernando, você pode falar um pouquinho da sua opinião sobre esse assunto, Fernando? Vamos lá. Fernando, seu microfone. Habilita seu microfone, Fernando. Isso. Meu equipamento, boa noite a todos. Meu equipamento está meio ruim, não estou conseguindo, está pitando para mim, está complicado. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: isso aí não é nem religião, né? Isso é ciência. A NASA explica isso muito bem. Isso já está previsto, desde que Jesus falou na Terra, já é previsto que é a transição planetária. Porque isso aí é a Terra aproximando da constelação de Alcione, né? Entrando no cinturão de fóton. É mais luz para o planeta, mais luz para as pessoas. Agora, as pessoas, como disse Chico, Gival, as pessoas não têm condições de viver, estão brincando, passando centenas de anos brincando, encarna, elas estão brincando. Chegou a hora da separação do trigo, como diz Jesus, quando Jesus perguntou, quer que o justo? Não, deixa lá. Deixa lá, porque os outros que se iluminam precisam do joio para saber quais são os Deus. Poder ser morrer. Agora que ele brincou, e aí chegou um ponto, vem essas massas, né, de espírito aí realmente não produz nada, cada vez pior, é a última reencarnação deles, porque o planeta tem que continuar. Não adianta ter um outro planeta de acordo com essas pessoas. Deus é tão bom que já preparou uma casa, né, como a casa do meu pai, uma das moradas, eles têm a deles também, que é para ver. Eles, como disse o Ney, vão tomar um choque, vão desencarnar, né, pelo que eles perderam, que eles fizeram com eles mesmos. Né? Nem faz nada. Parece que as pessoas fazem para outras pessoas, mas cada um faz para si. Né? A gente pode negar, avança, mas não cai. Essas pessoas que vivem em torno de fazer o mal, né? Essas que são mais, porque elas são para eles. Né? Estou vendo vários governantes que são ruins, como Bin Laden e Hitler, governantes da atualidade, no mundo inteiro, estou falando de Brasil, não são pessoas que gostam de, né, fazer mal aos outros, para sujar dinheiro, para mim, esse tem que ser separado, porque o planeta vai continuar. Né? Até porque é o seguinte, se a pessoa repete Jesus, né, Jesus passou na terra, deixou para aí, para que as pessoas se libertassem, seria verdade, se libertará.
e elas não quiseram, elas quisessem. O planeta tinha passado de decisão há muito tempo. De repente, para chegar à sexta, cada um não ficou sabendo de espírito encarnando, só escravizando, o Brasil, pegou um tio de africano, já virou para cá. Isso é uma casa de vida, entendeu? Então, é isso, chegou que o planeta não tem mais como, não importa mais isso. As atmosferas não importa. E elas têm que sair e beneficiaram aqueles que estão caindo atrás, fazendo pelos outros, mais próximo com o ateísmo, mais até os inimigos, sabendo pegar. Então, essas pessoas, hoje, os trabalhadores, as pessoas... Ô, Fernando, eu pediria... Fernando, desculpa eu te interromper, Fernando. Fernando, desculpa eu te interromper. Seu som está meio ruim, tá? Tá ok, obrigado. Desculpa eu te interromper, é que o seu som também não está muito... Depois a gente vai ver isso aqui. Eu não sei se é a comunicação, a velocidade da tua internet, o som fica meio cortado. Está muito difícil de entender o que o Fernando está falando. Mas você está tudo nos bem. entendendo, Fernando? Você está nos ouvindo bem? Hein, Fernando? Você está nos ouvindo bem? Ele não está nem ouvindo e nem a gente está entendendo. Ok, ele. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu fazer uma provocação antes do pessoal falar. Eu tenho defendido a tese seguinte. Existe essa sensação que a violência está ganhando, que o mal está ganhando. Mas será que vocês não percebem que existe hoje uma supercomunicação, que a desgraça chega quase instantaneamente na telinha, nos nossos telefones, na nossa vida, e que o bem é muito pouco divulgado, e que a comunicação de desgraças, de acidentes, de guerras, de assassinatos é muito rápida, mas que existe um monte de gente, uma patota trabalhando pelo amor, trabalhando pela consciência coletiva, e que talvez a gente tenha uma falsa ideia que o mundo está piorando por causa da comunicação excessiva do mal, porque fazer o bem não dá manchete, né? Eu queria que o pessoal analisasse também por esse ângulo aí, de transição planetária. Será que ele está pior do que na época de Hitler, que jogava crianças vivas em forno, quando acabava o gás? Será que nós estamos pior do que quando os leões comiam as pessoas que tinham uma fé diferente? Está pior hoje, realmente, ou a gente tem muito mais informação do que a gente tinha antigamente? Para saber de um maremoto antigamente, a gente tinha que esperar o rádio noticiar. Hoje, as notícias de desastre chegam, tem até engarrafamento de notícia ruim na internet. Mas é comunicação instantânea, né? Não é isso? Será que a gente não tem uma visão hoje do mal muito grande por causa da... Ok, Lucinha, você quer responder, Lucinha? Se não, passo a palavra para o Luciano. Lucinha, você pode responder agora? Oi, posso? Boa noite. Estão me ouvindo? Estamos sim. Muito bom. Boa noite. Bom, eu acho que é uma conspiração mesmo agora, né? Em relação à divulgação das mais notícias, né? Porque é o que dá audiência, né? É enfatizar a guerra, enfatizar tanto guerra interna quanto na política, quanto na doença, os remédios, né? A questão da... Para mim, uma conspiração tanto de farmacêutica, tanto de política, quanto das pessoas, mesmo a guerra, né, social que está entre as pessoas, entre os seres humanos. Eu acho que tem muita melhora, assim, e que realmente não está sendo divulgado, eu concordo. E o que acontece? A gente, numa visão agora mais cabalística, né, que é o que eu gosto muito, que eu tenho estudado, a gente tem utilizado muito o triângulo, né, nessa transição planetária, que é você, o outro, e na medida que você vai subindo, e Deus está na ponta, né, o divino criador. E na medida que você vai subindo, você vai se aproximando de Deus. Na medida que você se aproxima do outro, né, você vai se aproximando de Deus. E eu acho... desculpa. E eu acho que isso realmente está acontecendo, né? Nessa transição planetária,
A gente está passando numa... Vou tentar falar aqui. A gente está passando de terceira dimensão, a física quântica, né, fala que está passando da terceira para a quarta dimensão e está na transição, a gente não passou ainda. E muitas pessoas, eu tenho visto, estão sentindo até os efeitos físicos dessa transição planetária, que é uma outra questão. E isso passa por todo um processo, o contrário do amor é o medo. Aí seria incutir o medo nas pessoas também, né? Você ter essa supervalorização do que é ruim. E tem realmente acontecido isso. Muita dor de cabeça, gente que está com dor de cabeça, tenho visto muita gente com dores que nunca tiveram, com problemas, ansiedade, medos que nunca tiveram. Não só por conta do coronavírus, de toda essa situação que a gente está passando, mas dessa transição planetária também, né? E não sei se coronavírus, tudo que está acontecendo faz parte dessa transição planetária também, né, que a gente está passando. Você tem um objetivo, claro que tem, né? Maior, tem toda uma engenharia por trás disso tudo que está acontecendo. E eu acho, até vou citar aqui para vocês, um místico e filósofo do século XIII, um rabi da Kabbalah, Nahamides. E ele estava falando sobre uma época de transição planetária também, mas aí vou falar demais. Mas ele diz o seguinte: devemos lembrar sempre de Deus e do seu amor. Não devemos deixar de pensar nele, quando estamos viajando, quando nos deitamos ou quando nos levantamos, para que quando conversamos com as pessoas, o façamos com a boca e a língua, mas o nosso coração esteja com Deus. É possível que alguns homens que alcançam esse estado estejam ligados ao elo da vida eterna, mesmo durante a sua vida. Eu creio que é o que a gente está passando agora. Pois elas são em si mesmas a morada da Shekinah. Shekinah seria o Divino Espírito Santo, né? A sua alma ficou unida ao nível dos gênios. No caso, a gente falou gênios Kabbalah, 72 nomes de Deus. E ela tornou-se uma pessoa completamente diferente daquilo que tenha experimentado anteriormente. Que eu acho que faz parte dessa transição planetária, sim. A gente já estamos experimentando e vamos experimentar com certeza com esse contato com o divino, seja assim, independente da religião. Eu acho que passa do nível de religião, né? Qual o seu caminho para ficar bem, para chegar nessa transição planetária bem, para estar bem? É com ervas, é com meditação, né? A sua oração, né? Tudo vem da força, da mente, das emoções, que vai criando um campo eletromagnético. E toda uma realidade, quantos milhões de pensamentos? A gente tem em média 60 mil pensamentos por dia. E cada ser humano, bilhões de seres humanos, imagina, né, o nível de energia que isso provoca. Ainda mais nessa transição planetária. Eu acho que, independente do caminho que a pessoa seguir, da forma que ela achar que faz bem para ela, né, para passar por essa transição, alcançar esse nível, né, esse triângulo, subir esse triângulo até chegar a Deus, eu acho que é válido. E sim, a gente tem que filtrar o que a gente vê, né, o que a gente ouve, e tá realmente uma supervalorização do negativo, do que é ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo sim, essa transição é para melhor, mas passa por um processo de mudança muito importante. E toda mudança causa esses efeitos também. Não está excluindo o mal, né? Não vai acabar o mal vai desaparecer, a gente vai ficar no mundo sem perfeito, não é isso. É a forma como você vai lidar com isso tudo, é a forma como a consciência das pessoas, o nível de consciência que as pessoas vão ter, a preocupação com o outro, né, que é o que está acontecendo com essa pandemia também. E eu acho que tem realmente que filtrar o que a gente ouve, o que a gente vê, os telejornais e essas notícias, assim, toda essa conspiração. A gente tem que estar além disso, independente da religião. É isso. Ok, muito obrigado. Eu queria fazer o comentário aqui da figurante que apareceu, é a Sossô, é uma das linda, maravilhosa, e preste uma atenção danada, né? Muito presta, tá aqui. O Ricardo, a Sossô deve ser uma criança índigo. Daqui a pouco eu vou falar
As Exatamente. características das crianças de aura azul, como a sua. Isso aí, eu vou passar para a Amélia, e só queria fazer 2 comentários aqui na fala da Lucinha, muito interessante. Primeiro, eu acho que eu falei semana passada sobre o projeto de consciência global, né? Eles realmente estão medindo, eles já descobriram uma forma de medir o pensamento de todo mundo ao mesmo tempo. Então, sempre que há uma desgraça, existem uns aparelhos tecnológicos que eles botaram, ele cria uma variação, tá? Ele cria uma variação, isso já está provado cientificamente. O nosso pensamento influencia, a maneira como a gente pensa, como cada um pensa, influencia globalmente, né? Então é importante que a gente monitore os nossos pensamentos, né? E a outra coisa seria sobre essa questão da aura, do chakras também, que eu tenho estudado muito. Nossos pensamentos, eles, como toda vez que a gente pensa, a gente não só muda o nosso meio ambiente, como afeta as pessoas que estão do lado. Então, nós chegamos numa época de hiperinformação, é tudo muito rápido, tudo muito hiper. E eu, por exemplo, sou extremamente contra determinados neologismos, como empoderamento. É uma palavra que me causa um asco terrível. Empoderamento. Alguém pegou uma palavra em inglês chamada empowerment, que significa capacitar, e botou lá empoderar. E a gente tem que ouvir essas coisas. Bom, eu queria ouvir a Amélia agora, a opinião da Amélia sobre isso. Ricardo, é o americanês, meu filho, que vocês estão falando hoje. A empoderada é americanês e Amélia. americanalhada. A capacitada, não a empoderada. Fala, Amélia, está contigo a palavra. Então, eu fiz até aqui, fui marcando alguns itens aqui que a gente vai lembrando, é um assunto assim bastante interessante, né? E a pergunta que o Leno fez, eu acho que a reportagem, o sensacionalismo atrapalha um pouco, sabe? O crescimento, o mal prevalece. É o tempo todo e até nas novelas, né? Tudo bem que agora pararam de gravar as novelas, mas assim, qualquer coisa que vem na televisão é violência, é só acidente. A gente não consegue ver nada que seja produtivo, que leve alguma vontade, né, da gente ligar a televisão e ver algum programa, né? Então, assim, a gente tem que aceitar, né, respeitar o projeto arquitetônico de Deus, né? Ele está tentando trazer o melhor para todos nós, né? Nós chegamos nesse tempo aí, de 2020 aí em diante, como o Chico está falando, e nós temos que respeitar essa vontade divina. Então, eu coloquei alguns numa síntese aqui, que nós somos testados o tempo todo referente a isso, né? A gente é testado o tempo todo. Eu acho que o amor, as pessoas deixaram muito de lado, as pessoas estão muito materialistas. Ganham dinheiro, acham que as coisas materiais é que vão prevalecer nas suas vidas e como se fosse levar consigo, né? Quando fizer a sua passagem. Fica tudo aí, em brigas de família, em quem vai ficar com isso, quem vai ficar com aquilo. E não levam a nada, né? É só discórdia, morre pai, morre mãe e há separação dos familiares, né? Infelizmente está sendo levado para esse lado. Então, assim, cada vez mais o amor está deixando de lado. Os casamentos não existem mais, né? Porque se o homem não tem, né? Ou é mais a parte do homem, se o homem não ganha bem, não dá o conforto para sua parceira, o casamento vai se destruindo. Ou então é o homem que não aceita porque a mulher ganha mais do que ele, essas coisas, né? Então, infelizmente, não tem parceria mais, né? As pessoas estão muito individualizadas, estão muito materialistas. E prevalece o mal, né, o tempo todo, né, conforme eu falei dentro da reportagem, como o Leno colocou, o interesse pelas coisas materiais. E o nascimento das crianças, que eu acredito muito nisso, o Leno comentou aí também, acredito muito nessa parte. Os grandes cientistas, né, estão todos ficando velhos, né? Os pianistas, as pessoas da ciência, da evolução do mundo, né, os que estudaram tanto, e estão vindo esses espíritos voltando daí para frente, para o futuro. Então, a gente tem que acreditar muito nessas crianças que ainda estão para vir, né? Depois dessa transformação planetária,
Tem muita coisa que são essas crianças que vão trazer grandes projetos, eu acredito nisso. Né? Esses grandes espíritos que já estão desencarnando, vai reencarnar para poder fazer o melhor para a gente. Onde chega no adiantamento, a gente chegando a um ponto de que todo esse mal já vai se acalmando, tudo vai se equilibrando, mas eu acredito que ainda tem muita água para correr daí para frente, para que possa ser construído por essas crianças que ainda estão para nascer, ainda estão para aprender, né? E aproveitando a sua espiritualidade que é madura para crescer cada vez mais. E outra coisa que eu botei, crescimento espiritual, eu acho que tem existido bastante, as pessoas com a dificuldade da vida têm buscado muito Deus, têm buscado muito essas energias, a energia quântica, né, conforme a nossa amiga colocou, as pessoas têm buscado muito esse equilíbrio energético, né, na parte do estudo da quântica, né, da energia quântica. Então, toma conta, essa atmosfera de luz acaba tomando conta através das orações, das religiões, apesar de haver ainda essas intolerâncias, né, religiosas, mas a gente ainda consegue, acho que é o que sustenta a gente, sinceramente. Querer crescer espiritualmente é o que todas as pessoas estão tentando fazer. Você vê que as pessoas seja nas igrejas, seja o que for, porque Deus é um só, né? E as pessoas estão tentando se juntar a chamar o seu Deus, né? E aquelas que continuam trazendo o amor ainda continuam abraçando e orando pelos seus familiares, entendeu? Então é difícil, sim, tá num momento muito difícil, mas a gente vai vencer, mas eu acho que vai demorar um pouquinho. Eu acho que o mal ainda está bastante pesado, sabe? Eu acho que a atmosfera ainda está um pouco pesada, justamente por causa da quantidade de informação muito negativa. Isso pesa cada vez mais porque gera o medo, gera a insegurança das pessoas quererem sair para trabalhar, sair para se divertir. Então você fica muito ali dentro da sua casa, né? Não procura buscar viver, porque não dá. E se você chega a se divertir com seus familiares, pode acontecer um assalto, né? Algum espírito, né, vingativo para poder atrapalhar a sua felicidade. Então, as pessoas, às vezes, preferem se segurar um pouco. Então, eu acho que o mal ainda está bem pesadinho aqui, por causa da reportagem também. Esse é meu pensamento. Ok, obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para o Luciano. Ele vai se preparando aí, Luciano, lembrando que ele está numa fase que todo mundo fala em poder da mente para cá, poder da mente para lá, e eu acho que o pensamento é uma coisa muito poderosa. As pessoas estão tão negativas que elas conseguem descer a ladeira com uma velocidade incrível. Então procura usar esse poder da mente para não descer, e sim subir, né? Então, as pessoas que acreditam no poder da mente, a prova maior é que está todo mundo negativo aí, a gente só vê a notícia ruim, desgraça, porque a gente só está pensando nisso, né? Vamos fazer uma campanha pelo otimismo que as coisas vão ficar melhor. Por favor, Luciano, a palavra está contigo. Pode falar. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu vi várias discussões sobre o tema, achei bem complexo e eu escrevi tantas coisas que eu vou tentar resumir, principalmente as falas dos colegas, quanto a minha fala que eu vou fazer agora. E eu vou falar também, que me deixou muito intrigado, que eu quis pesquisar mais a fundo, sobre as dimensões espirituais, porque impacta tanto no ano que a gente está vivendo, principalmente com essas crises, né, seja espiritual ou física, né, ou até pela mínima consciência que temos ao ver o mundo, né, como um todo, é muito difícil você ter empatia com os demais, tá? Então é o seguinte, sobre a visão espírita, seguidores já recebem ou já receberam as informações de
como as tragédias, não aquelas tragédias da televisão que você vê todo dia, mas são as tragédias naturais que fazem parte desse processo, que é exemplo, mas sabem que elas têm o objetivo de expurgar os espíritos refratários, ou seja, espíritos que estão condensando de forma muito má a massa do planeta, a ordem e a evolução moral e espiritual, e não sendo postergadas, e que vai compor a nova forma de ser no planeta. Enfim, muitas coisas que a gente vê por aí, né? Essa transição também é muito importante para que consigamos refletir sobre essas questões, né? Questões de saúde, questões de convivência, principalmente falaram sobre família, achei isso muito importante. E aí a gente vai destrinchando, claro. E indo para o próximo ponto é o seguinte: é preciso que somente os bons espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, povoem o planeta e promovam respeito às leis, como eu acabei de falar agora, a ética e a natureza, sendo e que possa também ser integral e consciente dos seus deveres para com Deus, para consigo próprio e para com o próximo. É uma questão muito importante a gente perceber o quanto a gente está na hora de pensar sendo nocivo, né? Principalmente nas questões morais, sejam nas questões para com o outro conversar, seja com calma. E aí entenda-se que porque a gente vive esse, por exemplo, até tem uma questão, uma pesquisa que é como é que se chama? Tensão do déficit de atenção e hiperatividade. Ou seja, você tem tanta atividade para fazer que você não foca, não presta atenção e principalmente você acaba, né, se transtornando quanto a essa síndrome. Tem que prestar muita atenção. Pulando aqui na parte, né, eu vou falar um pouquinho, mas vou ser um pouco mais breve. Vamos lá, sobre as dimensões espirituais. A primeira dimensão, ela é o centro da Terra, né? Ela e seus movimentos, seja terremotos, maremotos, vulcões, raios, tempestades. Então, fenômenos naturais que abalam o próprio centro do planeta. A gente vê que nos primórdios, né, nos primeiros seres viventes da Terra, não se morria muito de doenças ou então síndromes, mas sim de causas naturais que transformavam de forma geológica e histórica uma cultura, né, uma diversidade. Agora, a segunda dimensão, elementais: água, ar, fogo e terra. Além dos quatro, propriamente ditos, ainda temos os seres dos quais somos provenientes e seus reinos, né? Seja reino animal, reino vegetal, reino mineral. E agora a gente vai para a terceira dimensão no qual estamos inseridos, que é da humanidade, no qual a conhecemos, cujos corpos humanos diferem dos demais animais e todos possuem espírito imortal, sobrevivendo após a sua morte. Então, é por isso que, como eu citei na semana passada sobre a psicosfera do planeta, estava muito sombria de março, e aí ela está clareando essa psicosfera, ou seja, a alma do planeta Terra, a partir de agora,
no mês de setembro de 2020. A quarta dimensão, que é o do mundo espiritual, para onde vão os espíritos após se desligarem da matéria, ou seja, da terceira dimensão, né? Então, esse mundo invisível aos olhos físicos é similar ao que vemos enquanto encarnados. É muito importante, porque na última vocês vão perceber o porquê é invisível a terceira dimensão ser invisível à quinta dimensão. Né? A quarta, né? A quarta aqui. A quarta. Né? A continuação da vida segue no perispírito, né? Segundo corpo que a gente tem, levando toda a bagagem da alma, e depois de avaliada e compreendida essa consciência que nunca morre, programa uma nova encarnação para corrigir e reabilitar o espírito de suas falhas pretéritas, ou seja, das suas falhas mecânicas, das suas falhas como ser na terceira dimensão. E aí, por último, a quinta, né, que é uma vibração magnética de altíssima voltagem, energia. Seja eles, né, pessoas que trabalham com mediunidade, ou sejam paranormais que trabalham com outros dogmas, né? Trabalham outros dogmas espirituais, onde não há mais nenhuma sombra, pois é proveniente da intensa incidência de luz fotônica, ou seja, cristalina. E a luz é tão forte que nada fica escondido, nem mesmo o pensamento das pessoas. Então, não havendo mal, principalmente nem tão pouco dor e sofrimento, porque neste é um mundo de regeneração e as consciências plenas colocam em prática todo o aprendizado da terceira dimensão. O que acontece a partir daí? Tem uma pergunta que até o Leandro fez e é muito importante, né? Por que a gente não conseguiu evoluir, e principalmente evoluir aqui e no mundo espiritual? É o seguinte, tem alguns irmãos que estão ainda entranhados, estão com materiais que são invisíveis ao olho nu, que só seres, indivíduos da quinta dimensão possam ver, e eles retiram. Quando não há essa retirada desse instrumento, o que é que acontece? Eles inalam uma espécie de ódio, né, de irmãos contra irmãos. Isso é que Jesus não queria. E aí isso promove também uma dominação de massas, né, e que volta como círculo histórico nos primórdios da humanidade. E aí, como diria o Mestre Jesus, né, para finalizar aqui, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Né? Então, é uma questão muito importante, é uma questão que realmente levei muito tempo para pesquisar e para entender. Quem quiser está no site eusemfronteiras.com.br, fala sobre transição planetária e sobre as dimensões também. O artigo é do Vital Froze. Ele é psicoterapeuta, encarnacionista, ele é orientador espiritual e mestre em Reiki pela escola André Luiz. É uma questão muito importante porque a gente sabe que o ser humano está muito mais antipático do que antes pela carga de informação. E essa carga de informação a gente sabe que muitas das vezes pressiona o ser humano a fazer coisas que jamais faria, né? Levando a consequências descabidas. E com isso eu espero que todos que estão aqui, né, promovam a antipatia, o amor, o saber, né, e a simpatia. Eu fui corrigido aqui. Então, é isso, as minhas palavras, e vem trazer uma leitura diferente
habitual aqui para reunião. Então, por enquanto é isso. Tá? Ok, muito obrigado. Aí eu queria pontuar a fala do Luciano, que foi excelente, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Google, porque eu queria deixar registrado qual é o sentido um sentido espírita dessa transição planetária, que seria a gente passar de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Então, essa expiação é porque a gente vem aqui para aprender e durante todos esses séculos dessa atual civilização, né, a gente só viu sofrimento, dor, as pessoas muito ligadas ao materialismo e ao corpo. Então, eu acredito que a gente vai estar passando por uma fase onde as pessoas vão dar mais importância para o lado espiritual. Eu procurei a palavra regeneração aqui no dicionário e ela fala assim, revivificação, revivificação. Pronto, já saiu. Travou a língua aqui. Fortalecimento, tá? E do ponto de vista espírita, recuperação moral ou espiritual, tá ok? Débora, eu queria passar para você. Você pode falar, tá? Agora a palavra está contigo, você chegou por último, então você fala por último. Fala aí, Débora. Com certeza. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Está um pouquinho baixinho, se eu puder... Isso. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou, está ótimo agora. Obrigada. Ui, meu Deus. Desculpa aí a demora. Luciano falou muito bem, fez um estudo aí ótimo, profundo mesmo, excelente. Tem um livro também, Transição Planetária, que ele dá também essa explicação bem interessante. O nome do livro é esse mesmo, Transição Planetária. Eu não vou lembrar de quem é, mas muito bom. Quanto à regeneração, planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração, tem um exemplo que a gente dá que é bem interessante, que é expiação. Eu não sei que cigarro dá câncer, por exemplo. Então, eu vou experimentar o cigarro e vou verificar os males que ele me causa. Então, eu expiei aquilo, eu provei provas e expiações. Aí eu, entendi. Agora o cigarro, entendi que ele me causa um mal, ele me traz um câncer. Então, tá bom. Agora eu vou me regenerar. Eu vou ter acesso ao cigarro e não vou fumar. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor, vou entrar no processo de regeneração. O planeta estaria saindo de um estágio de provas e expiações, né, onde ele vai provar o que é bom e o que é ruim, ele vai experimentar as consequências dos seus atos para, já sabedor do que é bom e do que é ruim, ele vai passar a se regenerar, ter acesso às suas tentações, ter acesso às suas vontades e mesmo assim não utilizá-las porque já sabe o mal que causa. Então ele vai tentar se regenerar. Igual quando uma pessoa comete um crime, alguma coisa, né? Teoricamente, ela vai ser presa para expiar aquilo, né? Provar a consequência de seus atos e provavelmente no futuro tentar se regenerar, ter acesso às suas sensações e se superar. É uma eterna superação, né? Isso foi muito interessante que o Luciano colocou. Quanto às dimensões também foi maravilhoso, porque é exatamente isso. Só que eu acho que há uma observação que pode ser feita aí, nós estamos inseridos no fundo, nessas dimensões, né? Não existe uma separação completa dessas dimensões, sejam elas quais forem, né? Tanto as positivas quanto as negativas, que são emitidas em cada dimensão dessa. Você se conecta àquela que mais lhe provém, aquela que ecoa no seu coração. E daí você vai saber quem você realmente é, né? Então, por exemplo, se eu sinto mais ira, se eu sinto mais ódio, ou se eu sinto mais compaixão, ou se eu sinto mais amor ao próximo, então eu vou identificando. Isso não me faz melhor nem pior que ninguém. Estamos todos no mesmo barco, né? Senão não estávamos aqui todos presidiários do planeta Terra. Mas a gente vai se experimentando e vai vendo, olha, eu tenho mais defeitos aqui, eu tenho mais problemas ali, e vou tentando, vamos dizer, jogar junto com aqueles que são de energias mais
superiores que eu digo assim, mais bondosas, né? Não é deixar de ter os sentimentos que são os pecados capitais, né? Famosos da Igreja Católica. Eu não vou da noite para o dia deixar de ter ira, eu não vou deixar de saber das coisas, mas de sentir as coisas, mas eu vou procurar ter um olhar mais maduro, ter um olhar mais empático sobre as situações que me são apresentadas, né? E observar bem o que a gente vai ver. Então, eu preciso ver um programa onde narra coisas terríveis, né? Maldades terríveis 24 horas, ou eu posso ver um filme de comédia, ou eu posso ver só um resumão do final, de quem, né, do final do dia, só para ter uma ideia ou não. E depende de como a gente vai compactuar. Outra coisa que o Luciano falou também muito interessante, que tem a ver com o José Luiz, que talvez possa nos esclarecer, ele falou que haveria uma mudança no mês de setembro ou agosto. Se eu não me engano, na Umbanda e no Candomblé, existe uma entidade, que eu esqueci o nome agora, que ela funciona exatamente em agosto. E muitas pessoas dessa religião, elas acreditam que haveria uma limpeza no mês de agosto ou setembro e que por isso, inclusive, o coronavírus iria diminuir e tal, e as mazelas, e de repente depois ele pode esclarecer melhor isso. Eu esqueci o nome da entidade, infelizmente. E isso você vê como as coisas estão todas interligadas, né? Como a cabala também, que a Lúcia falou, que eu peguei aí nesse momento, aonde fala desses movimentos, das sensações. Se a gente se vigiar, né? Tentar, tô com raiva, tô com ira, então eu vou fazer outra coisa, vou beber uma água, né? Tem o Chico Xavier no filme dele, que ele sempre fala, quando a gente não tem coisas boas a dizer, tipo, enche a boca de água, né? E fica lá um tempo. Não pode engolir, não. Tem que esperar um tempo para ver se dilui. Depois você engole, né? Se não tem coisas boas a dizer, é melhor, né? A gente se calar um pouquinho para depois a gente refletir, ver uma nova palavra. Então, nesse planeta de regeneração, a gente vai ter que se recolocar, né? Entender as dificuldades do outro, a empatia. Quanto ao amor, é muito interessante, que eu estava até estudando num outro estudo que a gente faz do Evangelho sexta-feira, por coincidência era um assunto parecido. E o amor, existe até um livro que a gente estava falando, 5 formas de amar, depois eu posso até mandar aí para vocês, não lembro o autor, que fala sobre isso, né? Mas muitas vezes, quando a gente ama, nós amamos com as nossas características. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa agressiva, o meu amor fatalmente será agressivo, mesmo enquanto mãe, mesmo enquanto amiga, mesmo enquanto irmã. Se eu sou uma pessoa impaciente, o meu amor fatalmente será impaciente também. Então, eu vou querer tudo para agora. Se não for para agora, eu vou chorar, eu vou bater o pé, eu não vou querer. Se depende das minhas características, e ali vai ser externada aquela minha forma de amar. Então, muitas vezes o ódio parece que está muito propagado, mas o ódio, o mal, ele é como jatos, assim. Ele é como raios. Ele vem e muitas pessoas eles como se fossem comparsas. E a pessoa se pega naquilo ali e vai naquela flecha. E ele como se ele batesse na parede, puf, ele some. E logo em seguida a tranquilidade continua reinando. Tanto que estamos aqui, podemos conversar, podemos falar, estamos aqui fazendo estudo, cada um na sua casa, não tem nenhuma casa sendo invadida, não tem nenhum mal acontecendo. Tem mal acontecendo no planeta, mas não em sua maioria do planeta, né? A maioria do planeta ainda está em paz, tanto que a gente consegue respirar, andar na rua, né? Existem muitas guerras acontecendo em questões pontuais. Então, a propagação da minoria do mal que acontece como flechas a cada 5 minutos. Como se tudo estivesse ruim, quando na verdade a maioria ainda é boa, tanto que estamos aqui sobrevivendo e passando para esse planeta de regeneração. Estamos ainda espiando, estamos ainda provando,
Não sei quanto tempo vai durar. Tem pessoas que falam em... Eu acredito que eu nessa encarnação ainda não veja. Eu acredito que lá para os meus netos, talvez eles vejam o início da regeneração. A gente ainda está provando muito, estamos assim vislumbrando de longe aquela regeneração, né? Muitas pessoas, muitos espíritos de luz estão sendo convocados. Quem viu o filme do Chico Xavier, que ele é chamado a escrever, né, o Pentateuco, os livros todos, e um espírito fala para ele que ele não é obrigado a fazer aquilo. Se ele não quiser, ele pode passar aquilo para frente e outra pessoa será chamada a fazer. Né? Por quê? Porque existiam muitos percalços. Ele ficou sem dinheiro, ele perdeu o emprego, ele não podia trabalhar, ele ficava desesperado, a mulher descabelada e todo mundo descabelado. Então, quer dizer, ele teve que dedicar aquela encarnação a isso. Não é todo mundo que está disposto ou que tem condições reais de fazer aquilo. Quando você encarna, você vem com um certo roteiro, que muita gente gosta de chamar de destino. Mas esse roteiro não é necessariamente todo estipulado, né? O roteiro é, olha, no dia tal você vai fazer aquela reunião no Zoom e vai encontrar com A, com B, com C, com D. Mas pode acontecer alguma coisa e eu não estar. Eu posso me atrasar, eu posso me adiantar, eu posso não poder. Então, eu acredito que esse roteiro seja, eu vou fazer a viagem, eu vou para Saquarema dia 10, volto dia 20. Eu vou encontrar com a tia Zoca, com a Lúcia, vou encontrar com o Luciano, vou encontrar com e tal. E chego lá e volto. Agora, como vai ser esse encontro? Como as pessoas vão desenvolver as suas empatias, as suas energias positivas ou negativas? Ninguém sabe. Isso é o livre-arbítrio. É esse jogo de sinuca, onde uma bola bate na outra, que é a vivência da vida, né? Que é como a vida vai se desenrolando. E as dimensões e a emissão de energia é o mais importante de tudo. Porque se você consegue controlar o que a Igreja Católica já vinha falando há muito tempo e várias outras religiões, os pecados capitais, né? Se você consegue controlar a sua raiva, a gula, a avareza, coisas que causam conflitos, aos poucos você vai se tornando uma pessoa mais tranquila, né, e melhor. Então, acho que a transição planetária ela passa realmente por essa questão. Se a gente conseguir, de uma forma ecumênica, ver o outro de uma forma mais empática, né? Se a gente não pode amar o outro, se a gente conseguir suportá-lo, já estamos aí num caminho, né? Meio caminho andado. E aí, no decorrer do convívio, você vai desenvolvendo o hábito, e o hábito do amor, da reflexão mais positiva, de não levar tudo tão a ferro e fogo. As coisas vão se encaixando, mas isso também não quer dizer, né, me bate que eu quero mais. É achar um meio termo, achar um meio do caminho, né? Para a gente poder chegar a essa situação da regeneração e nos conectarmos com a quinta dimensão, naqueles níveis melhores, né? Nos níveis mais positivos, nos níveis de paz, nos níveis de tranquilidade, de prosperidade, de saúde, de bem-estar. E até para que nós também sejamos uma antena aqui embaixo, para que nós possamos conectar lá em cima e colocar aqui embaixo, expandir essa energia positiva, sem o medo. Só para finalizar, existe um filmezinho de criança muito bom chamado Lanterna Verde, que fala disso. É a energia do amor contra a energia do medo. Quem é que fala mais alto? Quem é que consegue a atitude mais forte? É a coragem ou é o medo? Né? E o amor ele é feito de coragem, ele é para os corajosos. Não é para aqueles que têm um pouquinho de medo, né? Tem um pouquinho de medo, então espera um pouquinho. Trabalhe a coragem para que ela possa vir. Porque você amar o outro, você tem que ter força, né? Você tem que ir lá, ver qual é o defeito do outro, você tem que refletir, você tem que ponderar sobre o defeito do outro. Isso é amar, né? Amar não é só venha a nós o vosso reino, nada. É uma troca. Então, o que eu estou disposta a dar? O que eu estou disposta a ceder? Ah, eu não quero ceder nada. Ah, eu não quero. Então é isso, não é amar pura e simplesmente por amar. Caridade por simplesmente ser caridoso. Você tem que estar realmente disposto àquilo. Eu vou dar sem, sabendo que eu não receberei nada em troca e tudo bem, né? Vou tocar aquilo para frente.
Se eu quero algo em troca e não recebo, aquilo me causa ira. E o que eu faço com a ira? Emito energias negativas. E onde eu vou me vincular com as energias negativas? Com os espíritos baixos. E aí eu vou virar comparsa. E daqui a pouco eu estou fazendo o quê? Estou brigando com todo mundo. E estou fazendo o quê? Estou ligando a televisão e vendo programas que compactuam com isso tudo. Então, sabedores disso tudo, o que eu vou fazer? Deus, valei-me Nossa Senhora, quem viu o Alto da Compadecida, né? Valei-me Nossa Senhora, me ajuda aqui. Vamos pensar no bem, vamos olhar o céu, né? Amanhã sol nasce para todo mundo. Seja onde for, até dentro dos hospitais, das penitenciárias, o sol nasce. Então, parece que não, mas nasce. Então, a gente tem sempre que pensar assim. E com calma, com tranquilidade. Isso aí não é nenhum milagre. Isso são coisas da vida, fazem parte da vida, né? Faz parte da vida. Então, a gente tem que entender isso. Entendendo isso, a gente passa pela transição planetária com muito amor e carinho aí, entendendo os erros dos nossos irmãozinhos, os nossos próprios erros, principalmente. Primeiro a gente, depois o outro. E aí a gente consegue. Falei demais. Pode seguir aí. Ok, Tá bom? ok, vamos lá. O Zé Luiz, prepara aí, podia habilitar o seu microfone, porque o Luciano falou alguma coisa sobre o mês de setembro, que a gente ia entrar numa nova fase. A Débora comentou isso, falou que achava que tinha uma entidade no mês de setembro e era responsável por essa energização, talvez. Eu queria ouvir seus comentários, depois eu vou passar aqui para o Fernando para a gente tentar ouvir o Fernando novamente, tá? Você pode falar, Zé Luiz? É o orixá da família da Palha, que é o Baloê, que é São no cristianismo, mas ele vem acompanhado, é o orixá da terra, que vem acompanhado por Nanã também, e Sem, que é a cobra fêmea. Entendeu? Essas entidades são entidades ligadas à terra e ligadas também à cura. Então, no caso do Obaloaê, com as suas flores, com o seu milho, com sua pipoca, que chamamos de flores, e Nanã, Nossa Senhora de Santana, meada lama, e Bessem, que é ligada à água, que é a parte de transferência, é um orixá encarregado de transferência de água de um lado para outro. Basicamente é isso. É isso mesmo. E eu acho que o Baloiaê, algum nome assim, ele tem até uma vassourinha. O Baloiaê, isso aí. Ele tem até uma vassourinha, não tem? Uma representação de limpeza, né? É uma entidade que ela é de palha, porque alguns pensam que ele quando ela era criança, tinha chagas, né? Ele era de chagas e foi jogado no rio. E Iemanjá, como é mãe de todo mundo, pegou ele no rio e criou ele e botava uma palha nele para cobrir essas chagas. Mas depois dele adulto, já foi descoberto que ele é um cara lindo, muito bonito mesmo. Continuou vestindo a palha. Luiz, eu quero falar. Luiz, eu quero falar para você. Eu sou de Babaloaê. Obaloaê. Pode chamar de Obaloaê. Deixa o Luiz falar. Pode chamar de Omolu. Omulu, né? Isso, Omulu. É o meu santo, de frente. Como os gregos tinham os deuses. O som do Fernando aí. Ok, Fernando. Fernando, vamos ver se você consegue falar agora, tá? Isso melhorou. Fala, vê aí. Pode falar, Fernando. Está fechado o microfone dele. Abre seu microfone, Fernando. Deixa eu botar aqui. A gente tem uma série de coadjuvantes. Eu estou com o meu aqui, ó, que fica me acompanhando. Vamos lá, Fernando. Fernando, eu acho que não está nem escutando. Não está escutando, não, né? Fernando, fala aí a separação do joio do trigo. Ele não está ouvindo, não está ouvindo. Não está ouvindo. Ô, Ricardo. Então tá, eu vou passar agora, já temos 1h19, vamos começar. 11h20. Deixa eu falar para vocês. Para psicólogos paranormais que não têm exatamente linha espírita,
dividem esses espíritos que vêm para a transição. Essa transição planetária pode ser comparada à cachoeira que a Amélia falou da outra vez. A gente vem no rio, ele vai sacudindo, nós estamos sacudindo, cai da cachoeira e lá embaixo a água fica calminha. Não sei se a gente vai conseguir encontrar água calma nessa encarnação, mas eles dividem os bebês índigos e bebê cristal. Os bebês índigos nasceram depois da Segunda Guerra Mundial. Eles são mais individualistas, eles são competentes para realizar coisas, não aceitam muita ordem, mas são capazes de realizar mudanças, mas trabalham individualmente. A partir do ano 2000, nascem os bebês cristais. Tem algum bebê cristal aqui? Não, tem. Todo mundo é provavelmente índigo aqui, ou nós temos outras cores. Os bebês cristais é que vão fazer a transição planetária. Eles são capazes de unir, de trabalhar em grupo, de ter compaixão. São os agentes da transição planetária para um mundo melhor. Mas como isso aqui é uma linha, uma estação de trem, tem gente que vai e tem gente que vem, quem sabe a gente lá na frente, em outras encarnações, a gente seja um bebezinho de cristal e participe da regeneração desse mundo melhor. Por isso é muito importante a gente espalhar como cuidar do planeta, da água, do meio ambiente, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos os bebês cristais da próxima geração. Ou vocês estão pensando que não vão reencarnar? Está todo mundo aí tranquilo. Boa noite. Falou, gente. Por favor, vamos rodando agora. Débora, pode falar, Débora. Se despede aí. Oi, gente. Foi um prazer. Sempre muito bom. Outra questão também, só para a última coisa para ressaltar, tem um livro chamado Renúncia, do Chico Xavier. Muito bom. Que ele traz exatamente, não fala da transição planetária propriamente dita. Eu não sei se o Fernando chegou a citar ele, quando ele falou alguma coisa sobre a Alcione, eu não sei se eu ouvi muito bem. A Alcione é a personagem principal, é o mesmo nome da personagem principal desse livro Renúncia, onde a Alcione é um espírito muito elevado e ela tem um amor muito grande por um espírito de vibração mais baixa. E esse espírito de vibração mais baixa, ele vai reencarnar. E ela resolve vir para ajudá-lo. O mentor dela, fala para ela não vir. Estou contando só a introdução. Fala para ela não vir, porque o espírito está em uma vibração muito baixa e ele dificilmente nessa encarnação conseguiria melhorar, mas que ele estaria no processo e que ela vindo, ela não iria conseguir ajudar muito ele. Mas o amor que ela tinha por ele era tão grande que mesmo assim ela resolve ir. E o final dessa introdução tem um mentor dela falando assim: Alcione, não vá, Alcione. E ela vai andando em direção ao crepúsculo e acaba reencarnando, e aí tem que ler o livro, vale muito a pena ler, para ver o que acontece no final das contas. Mas por que eu estou citando isso? Nós temos amigos, às vezes, espíritas, que virou uma brincadeira, até hoje a gente fala, não vá, Alcione, não vá. Mas é isso, é essa ajuda, esse amor incondicional, essa coisa de querer fazer o melhor e saber ajudar, porque às vezes a gente quer ajudar demais e também não consegue. Saber essa medida, saber vibrar no bem, saber ter bons pensamentos, ver um bom filme de comédia, na pior das hipóteses, olhar sempre de uma forma ecumênica, né? Ver sempre o que liga. Tudo que a gente falou aqui de várias religiões diferentes estão todas interligadas. Dentro da sua nomenclatura, ele vai falar da mesma coisa. Como o José Luiz falou, como o Rocelino falou, como o Luciano falou, todos eles estão interligados, eles estão falando a mesma coisa, inclusive das mesmas épocas. Só que tem que, às vezes, com nomenclaturas diferentes. Então, é sempre isso, pensar positivamente e ter sempre bons pensamentos. Tá bom? Um beijinho para todo mundo aí. Ok, obrigado. Amélia, por favor, se despede. Bom, deixo meu boa noite para todos, né? E todos que vêm assistir também a gente, nosso bate-papo aqui. E que cada um faça a sua parte, né? Para a gente poder crescer um pouco e conquistar pelo menos o amor ao próximo, né? O respeito ao próximo. É a mensagem que eu deixo aqui. Boa noite a todos, tá? Foi muito bom.
Ok, por favor, Luciano. Luciano, pode se despedir. Só para completar o que o Leno falou, né? Se a gente vai encarnar ou não, será que a gente vai? Enfim, eu vou falar bem rápido. Que o aprendizado determinará quem vai estar apto a herdar a nova Terra, né? Então, caso contrário, quem não tiver apto vai para um outro planeta, sem ser o planeta Terra. Imagina se eu não estiver aqui, a gente, né? Se nós não estivéssemos aqui, aí vai para um outro planeta com uma mesma vibração da Terra. E aí, não havendo mais o poder dominador, não haverá nenhum sofrimento, né? Só a prática do aprendizado mesmo. E, com isso, com a prática desse aprendizado, não haverá mais doenças, portanto, não vai se adoecer, não vai envelhecer e, principalmente, morrer. E o espírito não precisa desencarnar para ir até a quarta dimensão, onde podia reencarnar, né? Onde podia recuperar a consciência, perdão, da existência, né, anterior, analisando erros e acertos. Então, para você que está assistindo, né, em qualquer lugar ou em qualquer hora, aprenda a errar e também a acertar para também trabalhar a empatia e principalmente o que você tem de pontos positivos e negativos no mundo e no planeta Terra. Aqui vai meu recado e até a próxima. Foi bom estar com vocês. Valeu. Ok, muito obrigado aí. Lindas falas. Por favor, Cris, pode falar, Cris. Então, se despede aí. Se tiver alguma coisa a acrescentar. Não, por enquanto não. Eu gostei muito, estou muito feliz de ver toda essa turma bonita, bem preparada, falando, gostei demais, viu? E ainda gostei porque eu sou de Ombulu também, e aí eu fiquei sabendo aí das qualidades, né, do meu santo de frente. Isso é muito bom. Então, gente, até semana que vem e olha, tudo de bom. Falou, adorei a produção do vídeo aí, que tá lindo essa sala, tá o barato. Gostei muito. Continuem, viu, que tá muito legal. Vamos lá. Lucinha, por favor. Oi. Então, queria dar um recado para todo mundo que cada um é co-criador da sua realidade também, né? E para as pessoas mentalizarem, meditarem, fazer cada célula do corpo mesmo vibrar, né? Pensar no que você quer e que a gente sente, né? A energia quando você se coloca, ela visualiza mesmo aquilo que você quer, você sente as células do seu corpo todas vibrarem, essa energia vai retornando para você, emitir essa energia para os seus familiares, entes queridos, para o planeta, esse momento que a gente está passando. E exercitar a gratidão também, né? Que até eu estava lendo um artigo neurocientista que a gratidão realmente comprovada cientificamente, né? Que ela é fundamental. E ele diz para fazer exercício da gratidão, exercício da bênção, que ele chama. Agora eu não esqueci, não anotei o nome dele aqui. No final do dia, você escrever 3 coisas que você é grato. E por quê? Né? Coisa simples, seja o que for. Aí um mês depois, né, aí depois ele fala da aura também, fotografa uma aura e tal, que um mês depois está com uma outra coloração, as coisas boas acontecendo, né, com essa energia que você está emitindo. Então, eu acho muito importante isso. A gente é co-criador também da nossa realidade, com isso a gente pode aprender e passar por esse processo, né, mais tranquilo, mais consciente. Tá? Boa noite, então. Foi ótimo. Até semana que vem. Ok, Amélia. Amélia, você pode falar agora? Pode se despedir? Eu já me despedi, tá bom? Desculpa, então se despede de novo. O Fernando sumiu aí. Você viu que o Fernando sumiu aqui. A minha nave espacial. Zé Luiz. Muita luz para todos, que a gente possa ter aí um domingo maravilhoso, de muito amor nos nossos lares. Essa é a mensagem que eu deixo do Fernando, que ele não conseguiu Ricardo, falar.
eu sugiro que você bote na nossa página do YouTube aí os livros. O livro que a Débora queria lembrar é Transição Planetária, do Divaldo Pereira Franco, e esse livro é vendido pela internet e ajuda a Mansão do Caminho. E os livros de Chico Xavier, como referência do nosso papo, como bibliografia mesmo, pessoal que quiser. Livros espíritas são muito baratos, você compra no Poderoso Submarino e outras redes aí, né? Então, botar bibliografia, Ricardo, de algumas coisas que a gente fala aqui, porque o do Candomblé, eu estarei escrevendo com o Luiz, a nova visão do Candomblé moderno. Ok, Luiz. Vamos lá, Luiz. Se despede aí. Olha, eu nesses 4 anos de vida e alguns pouquinhos, tá, eu acho que eu passeei aqui na terra, nessa terra aqui, porque eu fui feliz. Mesmo com adversidade, eu só fui feliz. Adorei dar esse passeio, que para mim foi passeio. Entendeu? Se tiver que voltar assim, vai ser maravilhoso. Entendeu? Tchau para vocês, tenham uma boa semana. Um abraço. Ok, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo. A gente vai, agora quando eu encerrar a gravação, a gente vai combinar aqui qual vai ser o assunto da semana que vem, que a gente não resolveu ainda, tá? Mas eu agradeço muito e vou seguir o conselho aqui do Leandro. Vamos perguntar para as pessoas quais são os livros, a gente botar uma bibliografia para vocês consultarem aqui, tá? Estou adorando o papo e até semana que vem, ok? E cada dia está melhor essa nossa conversa. Um abração, tudo de bom para todo mundo. Tchau.